2026 começou com uma estreia mais esperada do que a outra. E nesse vídeo a gente vai falar sobre O Amor Pode Ser Traduzido. Oi, eu sou a Michele Paz, mas pode me chamar de Mica. Esse é o canal Dora Mira Club e aqui a gente fala sobre todo o universo, não só de doramas, não só de K-dramas, mas também da cultura pop em geral. E se você chegou agora nesse vídeo, aproveita e já se inscreve. 2026 mal começou e já ganhamos de presente O Amor Pode Ser Traduzido, drama coreano produzido pela Netflix, um baita presente pra gente começar o ano, hein? Com todos os 12 episódios disponíveis, então tá 100% disponível na íntegra, pra que você possa maratonar, pra que você possa assistir. E o nosso vídeo, nosso primeiro vídeo de 2026, óbvio que não poderia ser outro, teria que ser pra falar um pouquinho sobre esse drama que vem fazendo bastante sucesso e dividindo opiniões. Tem gente que gosta, que tá amando e que amou, e tem gente que não se agradou muito, e talvez um pouco aqui na minha análise você vai entender o porquê. Esse vídeo ele tem spoiler, mas nada que estrague a sua experiência ao assistir o drama. Então, pode ficar tranquila. Toda análise ela foi feita para que eu consiga te explicar um pouco mais sobre esse drama, sobre as perspectivas através do meu olhar, mas não vai estragar a sua experiência. Então, eu não vou entrar em detalhamento de cenas. Então, pode ficar tranquila e pode continuar no vídeo, não precisa sair. Eu ler primeiramente a sinopse para vocês. Eu até baixei aqui no meu computador. O Amor Pode Ser Traduzido é um K-drama da Netflix que segue com o Jo Ho-jin, um intérprete, e a Cha Mu-yi, uma atriz carismática e de personalidade forte. Após o encontro casual no Japão, eles se reencontram quando o Oh-jin passa a trabalhar com a Cha Mu-yi, enfrentando mal-entendidos e descobrindo que traduzir emoções é mais difícil que idiomas. E a sinopse, quando a gente lê, inclusive ela tá classificada como uma comédia romântica, lá dentro da Netflix. E aí a gente tem a primeira quebra de expectativa, porque não se trata de uma comédia romântica. Existe algumas cenas, principalmente nos primeiros episódios, onde assim, tem um romance mais engraçadinho, né? A Cha Mu-yi, ela é realmente ela tem uma personalidade muito forte. O Oh-jin, pelo contrário, ele é mais cético, ele não é tão carismático, e ele não se apaixona de primeira vista pela protagonista. Então a gente tem uma quebra de expectativa, e quando, né, foi uma coisa que aconteceu comigo, quando eu comecei a assistir o drama, eu tava com a expectativa de ser algo semelhante a Beijo Explosivo, que foi um sucesso na Netflix no final de 2025. Então eu imaginei que fosse algo parecido, porque a sinopse não entrega muita coisa, como vocês podem ver. Só que não é bem isso que acontece. Logo ali por volta do terceiro, quarto episódio, você já consegue notar uma transição muito lenta em relação ao gênero em si. E a personagem, a protagonista, ela começa a deixar mais claro quem é ela por trás daquele todo carisma, né, daquela essência dela enérgica. Então, os protagonistas, ele é racional, analítico, cético, traduz sentimentos com lógica. Então, em determinados momentos, onde a prota, ela começa a se apaixonar por ele, ela tenta persuadir ele com o jeito dela, mas ele não dá abertura. Em determinados momentos, até ali no começo, eu tava com um pouquinho de raiva dele, eu confesso que eu tava até com um pouco de ranço. Ela já é intencional, então emocional e profunda, sensível, sente antes de entender. O protagonista, ele começa a se aproximar dela justamente para acolher e para preencher algo que ele começa a notar no comportamento dela, né, ao longo ali das filmagens, porque eles começam a trabalhar juntos. Então, ele começa também meio que a acolher esse outro lado dela, à medida também que ela vai se abrindo. E aí, aproveitando que a gente tá falando sobre a protagonista, eu preciso dar um destaque para ela, porque ela simplesmente é incrível, ela é cheia de camadas, ela é cheia de profundidade. E o roteiro entrega uma mulher intensa, marcada por dores, traumas, com uma essência realmente difícil de traduzir. E aí fazendo juiz justamente ao o tema, né, o nome do drama. O Amor Pode Ser Traduzido, na verdade não fala sobre idiomas, fala sobre emoções. Ela consegue transparecer tranquilamente todas as camadas da personagem dela. A gente tem uma Cha Mu-yi lá no começo, intensa, animada, enérgica. A gente tem uma Cha Mu-yi que depois de um acidente que acontece. Isso não é spoiler, você vê logo lá no primeiro episódio. Então, logo depois do primeiro acidente, do acidente que acontece com ela, a gente percebe também uma troca de personalidade. Como também quando a Do-ha-mi, que é a personagem do filme que ela interpreta, também está em evidência. Então a gente também consegue ver claramente como se fosse três pessoas diferentes. E isso, óbvio, é graças à excelente atuação da atriz. E o mais engraçado é que a Do-ha-mi, que é a Cha Mu-yi, que é a mesma pessoa, não pede para ser consertada, mas para ser vista. Então, quando a nossa Cha Mu-yi, ela
interpreta a Dorami, ela consegue falar tudo aquilo que estava entalada, ela consegue tomar atitudes que ela não conseguiria em sã consciência. Então, é como se fosse um grito de libertação, e o Odin, que é o protagonista, ele acolhe isso, ele entende. Então, é uma sincronia muito perfeita. E eu acredito que a partir do episódio 4, principalmente ali quando a gente já vai se aproximando do episódio 8, né? 4, 5, 6, 7, 8, a gente começa a entender de fato tudo o que está acontecendo com a Chamuhi. A gente também consegue ver um amadurecimento muito grande da relação deles dois, né? Tanto do Odin entender que existiam momentos onde a Chamuhi precisava estar só, precisava enfrentar sozinha, como também ele poderia acolher no momento que ela mais precisasse. Então isso acontece muito numa construção de um relacionamento bem maduro. Enfim, não vou dar spoiler do plot. Eu quero que você assista, quero que você assista com calma. Apesar de já ter 12 episódios disponíveis, não se trata de um simples romance. É realmente um drama psicológico. Então existe ali o alter ego da Chamuhi, que é a Dorami. É explicado, né? Você consegue entender a partir do episódio 8 o que de fato vem acontecendo com ela, como se explica o fato daquela segunda voz dentro da cabeça dela, a questão de autoconfiança, as frases que a gente repete para si mesma e como isso pode se tornar um monstro. Então existe a questão realmente da ansiedade, que ela deixa muito evidente que sofre. Existe a questão da crise de identidade, é como realmente se ela assumisse ali uma patologia mesmo. Eu não sou especialista da área, mas existe, óbvio, ali uma questão de dupla identidade, dupla personalidade. Então, a série consegue passar isso sem mostrar, sem fazer pouco da situação, né, como acontece em algumas produções, mas sim dando relevância e dando a devida importância. Quando esse alter ego deixa de ser imaginário e passa a integrar a personalidade da Chamuhi, o dorama revela sua verdadeira essência, né? Um drama psicológico sobre identidade, ansiedade e aceitação. No fim das contas, a grande tradutora dessa história não é o amor. A gente pensa que o protagonista tá ali para salvar ela, não. Na verdade, ela acaba se salvando. O amor pode ser traduzido, se apresenta como um romance, mas ele revela sua verdadeira força em um drama psicológico sensível e surpreendente. A protagonista é intensa, cheia de camadas e profundidade. O roteiro constrói uma mulher marcada por dores e traumas, com uma essência difícil de traduzir. A Dorami, seu alter ego, não é o excesso narrativo, é uma linguagem. É a forma que a história encontra para dar voz ao que não consegue ser dito. No fim, o amor não tenta consertar. Ele não está ali para salvar ela. Ele acolhe todas essas partes dela, com uma fotografia excelente, porque isso a gente tem que exaltar, que a fotografia está incrível. Eles foram nos locais para gravar. O protagonista, inclusive, curiosidade, ele aprendeu a falar os idiomas, ele não é fluente, ele aprendeu a falar os idiomas com fluência, né, com fluidez, as falas dele, então ele estudou as falas e tá incrível. Então é um dorama, produção da Netflix, então a gente não poderia esperar menos. Sem falar que a gente também tem casal secundário, tá? Casal secundário, ele fecha redondinho, ao contrário do que acontece em alguns dramas. É um casal também surpreendente, então vem de uma história também bem bacana. E o drama entrega muito mais que a sinopse, que a gente achou que ia ser uma comédia romântica e não era uma comédia romântica. Era um drama pesadão, mas que vale a pena. E aí eu deixo minha indicação, assista com responsabilidade e com calma, aproveite bem. Eu sempre falo que existe de fato dramas que a gente consegue engolir um episódio atrás do outro, a gente consegue maratonar, mas dramas que, principalmente que traz um teor psicológico tão forte, acredito que vale a pena a gente assistir com calma, refletir sobre o episódio, porque cada episódio é um ensinamento, é uma perspectiva, é algo que a gente realmente tem que meio que digerir ali tudo que tá acontecendo. E começamos 2026 bem. É isso, esse foi nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você já assistiu, me fala aqui nos comentários, deixa um comentário falando o que é que você achou. Se você ainda não assistiu, vai assistir, depois volta aqui e me fala também o que achou. É isso, beijo, até a próxima.